gente abriu o nosso radar do Hexa, e aí a gente foi até o limite do treino para poder ir para a sala de coletiva. Fomos para a sala de coletiva e o Danilo demorou muito para chegar. Foi, sei lá, 1h30, talvez, assim, mais ou menos. O Túlio no nosso ouvido falou assim, caralho, eu estava morrendo de fome. E aí, o que aconteceu? A gente já não tinha mais o que fazer e tava, tipo, eu e Clara pacientes. Aí a Clara falou, vou dar uma olhada no Instagram, ver se tem alguma coisa. E aí a Clara viu que a 36 minutos do momento que a gente estava lá falando, ele tinha postado um feliz aniversário pro Dybala, e há 4 minutos ele tinha postado um feliz aniversário para um amigo. A gente falou, pô, não é possível, cara. Eu falei, deve estar fazendo recuperação e tá no celular, enfim. Aí a gente falou sobre isso no ar e a Formiga teve a brilhante ideia de puxar uma campanha para as pessoas invadirem o último post do Danilo e reclamarem que ele estava demorando para ir para a coletiva. Ele queria fazer essa campanha com o meu nome e com o da Clara, pedindo respeito a mim e a Clara, porque a gente estava muito tempo em pé. Eu falei, não quero... Não, cada um no seu quadrado aqui, ó. A inimizade sendo criada. Aí ele veio com essa ideia, vem Danilo. E a ideia, então assim, o post do Danilo estava com 200 comentários e chegou a bater 3.000, quase 3.500 comentários com a galera falando, vem Danilo. Pô, tava moleque, com 200 e pouco. mentira, cara. Mano, a rede social dele nunca teve tão agitada. Vocês não têm noção. O Rafael Portugal mandou uma mensagem pro Formiga, vem Danilo, no meio do radar do Hexa, falando que também tava esperando. Aí, ó. Aí, enfim, a gente aproveitou o gancho e perguntou sobre isso pro Danilo na coletiva, ele se divertiu, falou que gente, eu demorei porque eu sou mais velho. Eu preciso fazer um trabalho de recuperação, fisioterapia. Eu já tenho mais de 30 anos. Uniche. Esse aí eu falei, não sou eu. Tá falando sobre a Alemanha. Não quero nem saber. O cara meteu Mas aí a gente foi nessa. E aí a gente até brincou. Falei assim, ô Formiga, se a galera tá desocupada, a ponto de você ficar querendo que eles fiquem lá fazendo campanha com o meu nome e com o da Clara na rede social do Danilo, pede pra galera seguir a gente no Instagram, então, que a gente ganha mais, né? Isso ninguém se mobiliza, né? Não, tu não tá entendendo. Foi uma enxurrada de gente seguindo. Eu falou que a gente ia curtir todo mundo que comentasse no nosso também, falando. E aí a galera começou a comentar. Sim, é a vida da gente desocupada, esperando o Danilo. E aí foi isso, 1h40, 1h30, sei lá, nessa espera. Aí depois o Danilo chegou, a coletiva foi bem legal. E a gente até comentou sobre isso, sobre essa campanha da galera. A gente até falou, aposto que quando o Danilo sair da coletiva, ele vai imediatamente abrir esse post pra ver o que a galera tá comentando, né? Porque eu não falei pra ele, eu só falei que a galera foi lá e fez uma corrente no post dele pra ele vir logo. E foi bem legal, porque ele falou de vários assuntos. O Danilo é um cara super esclarecido, né? E um cara que se preocupa com o corpo, com a mente, com o que ele vai fazer da vida quando não for mais jogador de futebol. E ele falou sobre isso? O que ele vai fazer da vida? Não, é que ele falou um pouco hoje sobre que ele faz yoga, que ele traz o tapetinho também, que ele faz outras atividades, porque ele sabe que é importante cuidar da mente e do corpo, que ele não vai ser jogador de futebol. Ele falou uma coisa muito doida. Os italianos foram até pedir pra Clara explicar, porque eles ficaram boiando na maionese. Porque o Danilo falou assim, perguntaram sobre a trajetória dele na seleção, e ele falou, eu gosto de escrever uns textos. E aí, ontem mesmo estava escrevendo um texto aqui, um texto que falava sobre um personagem um arco-íris na montanha e um personagem que queria chegar nesse arco-íris. E aí ele ia passando por vários percalços na vida dele, várias dificuldades e tal, no caminho para subir essa montanha e chegar lá. E aí finalmente ele consegue chegar lá, só que quando ele chega o arco-íris já não está mais lá. Mas ele vê que a vista é irada, é maneira mesmo assim, mesmo sem arco-íris. E aí ele compara isso com a história dele na seleção, que ele tem 11 anos de seleção, e que ele lá atrás imaginava que 11 anos depois ele já teria muito mais convocações, teria muito mais participações, muito mais títulos. Ele fala, não é como eu tinha imaginado lá atrás, mas posso dizer que a vista é irada hoje e eu tô curtindo o que tô vivendo aqui agora. Então, assim, aí acabou a coletiva. Acabou a coletiva, certeza. Veio os 8 italianos na cara aqui falar. Ele contou a história do nipote, que, né? Da montanha. E da montanha, que ele subiu na montanha. Ele subiu uma montanha
O Danilo tá usando, minha rapaziada. A mesma coisa que o Formiga. Lembra quando o Formiga tinha fixação com o Montanha também? Caralho, mas o Danilo é cabeça, cara. Ele é um dos mais cabeça, eu acho, aí do elenco Eu não sabia disso não, mano. Cara, muito esclarecido. Pô, ele falando é um absurdo, assim, as coletivas do Danilo, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Imagina os... Cara, se ele tá fazendo esses textos aí, ele vai lançar um livro. Acho que ele já tem, inclusive, um livro. Ah, ele já tem, ó. Tatiana Se eu não me engano, ele tem um livro. E terminou a coletiva dando dica de restaurante em Turim pra galera da imprensa poder jantar hoje. Que gênio. Aí ele deu uma pica! Ele deu uma dica de um restaurante que, segundo a Clara, é onde o Cristiano Ronaldo comemorava aniversários, né, Clara? E aí deve ser barato, né, rapaziada? Deve custar o olho da cara, né? Tenho que largar minha mala lá com todas que nem quando o Daniel Alves ele bebe vinho, né? E ele posta no Instagram alguns vinhos que ele bebe e tal. Aí uma vez o Daniel Alves fez uma caixinha de pergunta. A vagabunda falou assim: qual é, Dani? Pô, indica um vinho aí pra gente que não tem esse dinheiro todo. Ele falou: pô, esse aqui é tranquilão, pô, simples, R$700. É tipo isso. É nessa pegada aí, desse restaurante. Cara, eu vou até seguir o Danilo aqui, mano. Pô, o Danilo é muito fera, assim. Pô, ele tem que virar queridinho da seleção. Desde esse tempo todo de seleção, assim, ele é muito inteligente, muito esclarecido, é capaz de falar sobre todos os assuntos e é um cara que não tem medo de expor a opinião dele, então ele é transparente, muito direto, tanto que as perguntas acabam sendo mais francas, né? Por exemplo, o Igor Siqueira, do Jornal Globo, perguntou diretamente, com essas palavras, se o Danilo não se sentia desprestigiado em disputar a posição pelo contexto, né? De ser o cara que não tá jogando e etc. E o Danilo respondeu tranquilamente sobre o tema também. Então, é uma coletiva bem legal porque acaba sendo muito franca, né? As pessoas conseguem ser mais diretas na pergunta porque o cara é esclarecido e inteligente o suficiente para lidar com essas perguntas e responder. Foi muito legal. Então, valeu a pena 1h30 lá de espera, a resenha na corrente da galera e... Pô, tá frio pra caramba, né? E aí a gente tava na sala quentinho. Toda hora vagabundo abria a porta em 15 de julho, da sala. Em 19 de julho, eu acabei de ver aqui, ele participou do Money Week, que é o maior evento sobre investimentos da América Latina.